Olá pessoal, meu nome é Rafael Leite, eu sou professor da disciplina Projeto de Vida e Empreendedorismo. A gente vem discutindo, pessoal, nas últimas aulas sobre a temática de onde eu venho. É, Quem assistiu a videoaula, por exemplo, de introdução desse conteúdo, deve ter percebido que é de extrema importância sabermos de nossas raízes, de onde viemos, onde mora, nossas raízes, por exemplo, em relação à localidade, em relação à parentela, em relação a princípios, para que assim também possamos compreender o que a gente tem projetado para o futuro. Ou seja, saber de onde viemos se faz de extrema importância para sabermos para onde queremos ir. Então fizemos uma videoaula falando sobre essa questão, sobre a importância de sabermos de onde viemos. Teve outra videoaula também com questões comentadas, com algumas questões concernentes a essa temática. Importância, até porque são questões novas sobre o mesmo tema, ok? Então vejamos aqui as questões. A primeira questão, ela foi extraída de um livro chamado Histórias de Vida, Identidade e Proteção. A história de Martin e seus irmãos. Esse livro foi publicado no ano de 2010, ok? E fala sobre pesquisas de crianças e adolescentes. O que é que o texto diz? O presente é um cotidiano da vida das pessoas. É o tempo em que elas vivem. São mobilizadas por novos acontecimentos. Lembram com alegria, tristeza ou raiva do passado. Projetam o futuro ou se angustiam com ele. É quando constrói a sua história pessoal, a formar as suas identidades. Então a gente está vendo aqui, pessoal, que esse pequeno trecho extraído desse livro está falando um pouco sobre o cotidiano, sobre o dia a dia das pessoas. Está falando que no dia a dia as pessoas são moldadas, são mobilizadas a partir de acontecimentos, a partir de momentos de alegria, de tristeza, de raiva. No presente, por exemplo, no cotidiano, no dia a dia, que elas também começam a projetar o seu futuro, ou se angustiam com o não cumprimento deles. E assim, pessoal, isso de certa forma vai construir a história pessoal das pessoas, das identidades pessoais. Aí a pergunta que vem aí, o comando, né? O autor do texto, em cima, no caso a autora, né? Descreve a vivência cotidiana das pessoas como reflexão sobre o futuro projetado pelo indivíduo. O texto fala sobre a projeção de futuro, pessoal. Mas a gente quer saber aqui se esse é o foco principal do texto, beleza? Maneira de autoafirmação metafísica. O que seria uma questão metafísica? Seria uma coisa que extrapola as razões físicas que conhecemos. Nesse caso, são coisas onde a física não consegue explicar a partir de parâmetros, a partir de experiências. Nesse caso, entrariam, por exemplo, a crença nos deuses, no divino, em anjos e por aí vai. Na questão da própria alma, que, por exemplo, as pessoas dizem que existem, mas não conseguem visualizá-la. Igualmente, a questão está falando sobre questões metafísicas. Meio de construir identidade pessoal. O texto fala sobre construção de identidade pessoal. Mas a gente vai ler as duas outras questões. Até porque a primeira faz sentido, bem como a letra C também. Ampliação das percepções sociais. Poderia ser, mas o texto não está falando de ampliação. Momento de inquietude e frustração. O texto também fala sobre inquietude e frustração. Mas aí, pessoal,
A gente tem pelo menos 3 questões aí que poderiam ser marcadas. A gente vai ver qual é a mais correta. Reflexão sobre o futuro projetado sobre o indivíduo. Essa aqui não é a mais correta, pessoal, simplesmente pelo fato do texto não falar somente de projeção futura. Na verdade, o texto fala tanto de acontecimentos do passado, como acontecimentos do tempo presente, quanto do tempo contra a projeção do futuro. Então, ele está falando em atemporalidade, ou seja, ele está falando em tempos distintos, ok? A letra C, meio de construir a identidade pessoal. E a letra E, momento de quietude e frustração. Por que não seria momento de quietude e frustração, pessoal? Não seria momento de quietude e frustração, porque ele não está falando somente sobre frustração, ele está falando também sobre alegria, sobre mobilização. Então a gente não pode limitar as coisas a simplesmente a frustração. Na verdade, o objetivo do texto, desse pequeno trecho, é fazer com que as pessoas reflitam que o cotidiano é um meio de construir a identidade delas. Que, na verdade, é a partir da vivência cotidiana com outras pessoas que elas serão moldadas enquanto indivíduos sociais. Beleza? Segunda questão. Essa segunda questão, pessoal, também extrai lá do texto Pertencer, de Clarice Lispector. Esse trecho ele diz o seguinte: pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim, de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga. E, no entanto, premente sensação de precisar pertencer, por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar. Eu nasci e fiquei apenas nascida. A pergunta aí é: o trecho do texto Pertencer, descrito acima, mostra que para Clarice Lispector, a necessidade de pertencer está ligada a ou ao arranjar alguém mais forte que ela? Não. Indubitavelmente não. Até porque ela já começa esse trecho dizendo que pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Está dizendo que isso vai muito além disso. Então, esse não é o foco, pessoal. Ela pode até se unir a uma pessoa mais forte, porém, o fato de pertencer não tem esse objetivo. É visualizar coisas que ocorreram nos anos iniciais dela. A gente vê no texto que ela fala que pode ver até no berço, ela pode se ver até no berço. Mas esse é o objetivo de compreender o sentido de pertencer? Não. Não é você visualizar coisas que ocorreram nos anos iniciais. Até porque, pessoal, a memória da gente ela é muito falha. Ela pode até falar, por exemplo, que quando era criança, quando era bebê, baseado em fotos ou a partir da fala dos pais, mas esse não é o foco principal. Controle familiar dos pais. Ela fala sobre os pais, mas ela não fala de controle em momento algum do texto. Autodefinição, ou seja, o sentido de pertencer é para ela auto-identificar-se. Ela também não fala que o objetivo é esse. Na verdade, o foco principal que a gente vê no texto, pessoal, está nesse trecho aqui. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Então a gente vê a melhor enquadramento para essa questão, a alternativa E, que diz de fortalecer outras pessoas. Na verdade, o sentido de pertencer para Clarice Lispector é no sentido de procurar também ajudar outras pessoas a se fortalecerem enquanto indivíduos. Beleza? Desde já agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha contribuído com a aprendizagem. Caso tenham alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem entrar em contato tanto lá pelo Classroom, pelo grupo lá do WhatsApp da disciplina, para que possamos dar as devidas orientações. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a vocês bons estudos.